O ano é 1519, quando Hernán Cortés chegou ao coração do México, no Lago Texcoco. O que ele viu naquele dia jamais seria esquecido. Era uma cidade flutuante, a metrópole mais desenvolvida das Américas. Canais como os de Veneza cortavam toda a capital, adornada por jardins flutuantes, templos monumentais e estradas de pedra que pareciam caminhar sobre a água. A engenharia de Tenochtitlan desafiava a própria natureza, sendo mais populosa que Paris, Londres ou Roma. A economia era pujante. No gigante mercado de Tlatelolco, 60 mil pessoas negociavam diariamente. Ali não se usava moedas de metal, mas sim a riqueza da terra, grãos de cacau e mantas de algodão fino. Mantendo esse poder estavam os seus temidos guerreiros Jaguar e Águia. Eles dominavam toda a região com suas macuahuites, espadas de madeira com lâminas de obsidiana, tão afiadas que nenhum europeu jamais vira nada igual. Era através dessa força que o Império cobrava tributos constantes de mais de 500 cidades vizinhas. Cortés e seus homens entraram em Tenochtitlan por uma das calçadas de pedra que conectavam a ilha à terra firme. Seus soldados ficaram incrédulos, perguntaram se aquilo era um sonho ou uma daquelas cidades mágicas descritas nos livros de cavalaria. De ambos os lados da estrada, centenas de canoas lotavam o lago, com nativos curiosos, observando aqueles estranhos montados em animais desconhecidos. Finalmente, Cortés viu o imperador Montezuma. O líder asteca vinha em uma liteira adornada com ouro e plumas de quetzal, enquanto Cortés vestia sua armadura suja pela longa viagem. Nesse primeiro momento, não houve guerra. Acreditando que os espanhóis poderiam ser enviados do deus Quetzalcóatl, Montezuma os recebeu como convidados de honra, abrindo as portas do coração de seu império. Mas afinal, vamos ver a fundo como era o Império Azteca e a vida de seu povo no auge de todo o seu poder. E também como toda essa hospitalidade com os espanhóis acabou atraindo muita atenção para suas riquezas e futuramente para o seu fim. A transição do século XV para o século XVI marcou o apogeu de uma das estruturas sociais e políticas mais complexas da história pré-colombiana. O Império Azteca, tecnicamente chamado de Aliança Tripla, consolidou-se em 1500 como confederação hegemônica que dominava o México Central, estendendo sua influência do Golfo ao Pacífico. Fundada em 1428 após a vitória contra Azcapotzalco, a aliança entre Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan evoluiu de coalizão defensiva para império extrativista de grande escala, sustentado por economia agrícola robusta e máquina de guerra ritualizada. A projeção de poder da Aliança Tripla resultou em expansão que no seu auge cobria cerca de 220 mil quilômetros quadrados. Esse território não era bloco contínuo de administração direta, mas rede de 400 a 500 cidades-estados integradas por vassalagem e obrigações tributárias. A estratégia priorizava controle de rotas comerciais e acesso a recursos exóticos, permitindo que governantes locais permanecessem no poder desde que garantissem fluxo constante de tributos ao centro imperial. A demografia do Império por volta de 1500 reflete a excepcional produtividade do Vale do México. Estima-se que a população total sob a influência da Aliança Tripla estivesse entre 5 a 6 milhões de pessoas, embora cálculos mais amplos para todo o México Central sugiram um número de até 10 a 13 milhões de habitantes. A densidade populacional no núcleo do Império era impressionante para os padrões globais da época. Enquanto as áreas periféricas mantinham densidades entre 2 a 8 habitantes por quilômetro quadrado, o Vale do México alcançava médias de 127 a 148 habitantes por quilômetros quadrados. Já Tenochtitlan, a metrópole central, apresentava uma densidade urbana possivelmente inigualável nas Américas, com cerca de 10 a 15 mil habitantes por quilômetro quadrado em sua área central. A escala demográfica de Tenochtitlan, que ocupava cerca de 13 km quadrados em seu apogeu, exigia uma infraestrutura logística sofisticada. A concentração de centenas de milhares de pessoas em uma ilha artificial demonstra não apenas capacidade técnica, mas uma organização social apta para gerenciar o saneamento, abastecimento da água e distribuição de alimentos em escala que poucos centros urbanos, como Paris ou Constantinopla, igualavam no início do século XVI.
A sobrevivência e o crescimento do império dependiam de uma estrutura militar que funcionava como um mecanismo de ascensão social e instrumento de manutenção da ordem cósmica. O exército azteca não era permanente, mas uma nação em armas, onde cada jovem recebia treinamento nas escolas estatais. A guerra tinha dois objetivos principais: econômico, para extrair tributos, e religioso, voltado à captura de prisioneiros destinados a sacrifícios humanos, que alimentavam o Deus Sol e garantiam a continuidade do universo. A promoção dentro do exército era meritocrática, baseada na captura de inimigos vivos. Soldados que capturassem 4 ou mais inimigos de cidades valorizadas podiam alcançar o status de nobre e ingressar nas ordens de elite, como os guerreiros Jaguar e Águia. Esses guerreiros de elite atuavam como forças de choque e oficiais de campo, vestindo trajes que simbolizavam Huitzilopochtli e Tezcatlipoca, tornando-se representantes do poder celestial em combate. A tecnologia militar azteca era voltada ao combate corpo a corpo e à captura. O armamento principal incluía o macuahuite, que era uma clava de madeira com lâminas de obsidiana, e o atlatl, um propulsor de dardos que ampliava alcance e penetração. Para a defesa, os guerreiros usavam armaduras de algodão acolchoado e endurecido, leves e eficazes contra flechas e clavas, embora vulneráveis a armas de perfuração metálica. Em termos de mobilização, o Império possuía uma capacidade logística extraordinária. Cada província fornecia unidades de 400 homens, organizadas em divisões de 8.000 guerreiros. Em grandes campanhas, como contra mixtecas ou tarascos, a Aliança Tripla podia mobilizar 200.000 a 400.000 homens de forma rápida e coordenada. A inteligência militar vinha dos Pochteca, mercadores de elite que atuavam como espiões, mapeando defesas e fraquezas antes das invasões. Antes de irmos para a economia, deixe seu like e se inscreva no canal. Agora sim, a economia azteca em 1500 operava através de uma combinação de agricultura intensiva, mercados vibrantes e um sistema tributário imperial rigoroso. Este sistema não visava apenas a acumulação de riqueza, mas a redistribuição estratégica que mantinha a lealdade da elite e o funcionamento do aparato estatal. O controle econômico era exercido por 38 províncias tributárias que enviavam pagamentos semestrais ou anuais para Tenochtitlan. Documentos como a matrícula de tributos mostravam a vastidão dessa extração. Províncias próximas à capital forneciam bens básicos como feijão, milho e têxteis de algodão, enquanto províncias distantes eram responsáveis por itens de luxo e matérias-primas exóticas, que não podiam ser produzidas no Vale do México devido à altitude e ao clima. Além desses produtos básicos, o Império Azteca produzia cerca de 16.000 bolas de borracha por ano. Também produziam ouro, tanto em barras quanto em joias, mantas de algodão, abóbora, pimenta, tomate, batata doce, obsidiana, sal, cacau, penas de quetzal e joias preciosas, como jade e turquesa. Apesar da prosperidade aparente, a economia azteca era marcada por uma desigualdade extrema. O índice de Gini do Império em 1519 é estimado em 50,4, refletindo uma sociedade altamente extrativista. A elite imperial, que eram os 1% mais ricos da população, controlavam 41,8% da renda total do império, com rendimentos que chegavam a 905 vezes o nível de subsistência para a classe governante suprema. Já os plebeus e os camponeses, que eram basicamente metade da população, controlavam apenas 23,3% da renda, vivendo frequentemente perto do nível de subsistência física. Essa estrutura altamente concentrada gerava uma fragilidade sistêmica. O descontentamento das províncias que viam sua produção ser drenada para sustentar o luxo de Tenochtitlan foi o combustível que permitiu a rápida formação de alianças anti-imperiais no momento da chegada dos espanhóis. Tenochtitlan representava o pináculo da engenharia mesoamericana. Construída sobre uma ilha no lago Texcoco, a cidade era uma fusão de arquitetura monumental e gestão hídrica avançada, que permitia a sobrevivência de centenas de milhares de pessoas em um ecossistema que de outra forma seria inabitável. O desafio de construir edifícios maciços como o Templo de Mayor, com 60 metros de altura em solo lodoso, foi superado por um sistema de fundações por estacas. Os engenheiros aztecas utilizavam a árvore Ahuet,
cujas estacas eram cravadas no leito do lago e ancoradas com pedra vulcânica porosa e lama. Essa técnica criava uma plataforma flutuante estável que distribuía o peso da estrutura, evitando afundamento desigual. A arquitetura asteca utilizava perfis escalonados com paredes inclinadas, que garantiam estabilidade contra terremotos e melhoravam o escoamento das águas em regiões de chuva intensa. O Templo de Mayor, centro do cosmos asteca, foi expandido em 7 fases, cada governante construindo sobre a estrutura anterior, simbolizando renovação do poder e continuidade do templo sagrado. Embora não tivessem roda ou animais de carga, o sistema hidroviário asteca era eficiente. A maior parte da carga pesada em Tenochtitlan era transportada por canoas através de canais, permitindo o tráfego de grandes embarcações entre chinampas e mercados. Para monumentos e monolitos, usavam-se métodos mecânicos e humanos. Blocos eram movidos por água em barcas ou sobre trenós lubrificados com lama, puxados por grandes equipes e caminhados com um movimento de balanços. Milhares de homens eram mobilizados pelo trabalho obrigatório, usando alavancas e rampas temporárias de terra para elevar os blocos aos níveis superiores das pirâmides. O abastecimento da água dependia da gravidade e do design. O aqueduto de Chapultepec levava a água das nascentes para a ilha por canos duplos de argila e cerâmica, permitindo manutenção sem interromper o fluxo. O principal dique de Tenochtitlan, com 16 km de extensão, protegia a cidade de inundações e evitava a mistura da água salobra com a água doce das chinampas. O saneamento era avançado. Os astecas coletavam excrementos em canoas para o uso como fertilizantes nas chinampas, sistema que funcionava como forma primitiva de tratamento de resíduos e reciclagem de nutrientes, mantendo as águas limpas e evitando epidemias comuns como nas das cidades europeias. Agora indo para as chinampas, a capacidade de sustentar uma população urbana massiva residia nas chinampas, ou jardins flutuantes. Essas ilhas artificiais representavam o auge da biotecnologia agrícola pré-colombiana, transformando cerca de 30 mil acres de áreas pantanosas em terras altamente férteis e produtivas. As chinampas eram construídas por meio da criação de cercas de junco fincadas no leito raso do lago, que depois eram preenchidas com camadas alternadas de vegetação aquática em decomposição e lama rica em minerais, retirada do fundo dos canais. O resultado era um solo com retenção de umidade ideal e fertilidade praticamente contínua, permitindo múltiplas colheitas ao longo do ano, podendo chegar até 7 ciclos anuais em condições favoráveis. Nelas eram cultivadas diversas culturas, como o milho, que servia como base calórica e nutricional da alimentação asteca. Também era plantado o feijão, cultivado em consorciação com o milho para maximizar a produção, além de ser a principal fonte de proteína vegetal dos astecas. Plantavam ainda tomates, que se beneficiavam do sistema de irrigação por infiltração natural do solo saturado, sendo importantes fontes de vitaminas e condimentos. Além disso, flores eram cultivadas nas chinampas para uso em festivais religiosos e no pagamento de tributos, entre várias outras culturas agrícolas. O sistema de chinampas era amplamente independente das variações de chuva, pois as plantas absorviam água diretamente do solo constantemente úmido, ou através de canais controlados por diques e comportas. Essa segurança alimentar permitia que uma parcela significativa da população se dedicasse às atividades especializadas, como a metalurgia, a tecelagem de elite e a guerra profissional. Para os astecas, o ouro não tinha valor comercial como para os europeus. Era uma substância metafísica, chamado Teocultlatl, que significa excreção divina. Era visto como o suor do sol, manifestação da energia vital de Tonatiuh. O ouro era reservado para a elite imperial e aos deuses. Leis santuárias proibiam que plebeus possuíssem-o sob pena de morte. Seu valor estava na capacidade de refletir a luz e na imortalidade, pois não oxida, tornando-o o símbolo ideal do poder eterno. Os ourives, especialmente de Azcapotzalco, dominavam a técnica de cera perdida, criando peças de extrema precisão, como serpentes com línguas móveis e colares em forma de milho ou crânios.
Muito do ouro tributado era derretido ou depositado em ofertas sob o templo de Maior, sendo retirado da circulação para converter-se em poder espiritual. A religião asteca baseava-se na reciprocidade sagrada. Os deuses haviam se sacrificado para criar o sol e o mundo, e cabia à humanidade sustentar o quinto sol. O templo maior era o Axis Mundi, unindo os planos celeste, terrestre e subterrâneo. Suas torres representavam guerra e agricultura, forças complementares que exigiram sangue humano para manter o equilíbrio cósmico. A sociedade asteca em 1500 era rigorosa, mas oferecia caminhos de mobilidade através do mérito militar e comercial. A base da pirâmide era formada pelos Maquahuitl, os plebeus, que eram organizados por unidades comunitárias que gerenciavam a terra e a educação. A educação era universal e obrigatória, mas diferenciada por classe. Os filhos dos nobres frequentavam a Calmecac, aprendendo história, astronomia, governo e rituais religiosos, preparando-se para cargos de liderança. Os filhos dos plebeus iam ao Telpotcauli, com foco em artes marciais, habilidades práticas e cidadania, garantindo um suprimento constante de burocratas alfabetizados e guerreiros disciplinados. A vida cotidiana de uma família plebeia era marcada por frugalidade e trabalho comunitário. As casas tinham um único cômodo, construídas com adobe ou varas traçadas, com a família dormindo em esteiras ao redor de um fogão central. A dieta incluía 2 refeições. A primeira após o trabalho matinal era tortilha ou mingau de milho com pimenta. A principal à tarde consistia em feijão, tamales e legumes. O cacau era bebida de luxo, proibida para os plebeus, que consumiam água ou pulque em festas, sob regras contra a embriaguez pública. Embora a vida pública fosse dominada pelos homens, as mulheres tinham um papel econômico crucial. Produziam tecidos, principal forma de tributo e moeda. A moagem diária do milho consumia 5 a 6 horas, sustentando a economia imperial. Também atuavam como médicas, parteiras, sacerdotissas e gerentes de mercado, mantendo uma esfera de autoridade respeitada dentro da sociedade. No auge de 1500, o Império Azteca brilhava como um triunfo da engenhosidade humana. Cidades densas, aquedutos, chinampas e templos que tocavam o céu, tributos, sacrifícios e disciplina militar mantinham a ordem e o equilíbrio cósmico, garantindo poder e riqueza sem precedentes. Mas o que eles menos esperavam era que sua abertura ao mundo e receptividade aos visitantes vindo do horizonte acabaria por colocar em movimento forças que nenhum de seus deuses ou governantes poderiam controlar, assim prenunciando o fim de sua grandiosa civilização.